É um prazer imenso estar de novo aqui com vocês para lançar esse livro lindo, que é O Recorte do Feminino, que foi o resultado de uma série de encontros de pesquisa. Porque a gente acha, às vezes, a pessoa que não trabalha na universidade, que não estuda na universidade, acha que a universidade a gente só dá aula, professor, né, de história e tal, só dá aula. E não, né, na verdade, a gente tem um trabalho, a universidade pública no país, ela é pautada por 3 balizas fundamentais, e ela só existe em função da indissociabilidade entre essas 3 balizas, que é ensino, pesquisa e extensão. O ensino só existe porque existe pesquisa, e vice-versa. E não adianta nada produzir esse conhecimento todo se esse conhecimento não pode ser divulgado, se esse conhecimento não pode chegar na sociedade para tentar, inclusive, transformar a sociedade. Né? Então, esse livro, ele é o resultado de uma série de pesquisas que estão sendo feitas, não é, pelo um grupo de pesquisa que eu coordeno lá na universidade, que é o Laboratório de Imagem, Memória, Arte e Metrópole. Então, o que eu fiz foi reunir, o que eu senti, alguns anos atrás, em 2015, nós publicamos um livro sobre o mundo do trabalho nas páginas das revistas ilustradas, em que eu fiz um pouco isso. Eu trouxe o que estava sendo produzido nesse laboratório, inclusive por alunos de graduação, mestrado, doutorado, enfim, independente, né, do grau de formação, e nós produzimos um livro. E aí agora, já temos 10 anos, se eu não me engano, de grupo de pesquisa, eu falei, vamos juntar, então, essas pesquisas num novo livro, e convidar, inclusive, os pesquisadores associados, né? Então, nós convidamos outros pesquisadores que estão no grupo, mas que não são da casa, né? Não são da UFRJ, então tem gente do Brasil inteiro, que a gente chamou para poder trazer uma discussão sobre as mulheres. Por quê? Porque eu notei uma coisa que apareceu muito forte, é que várias pesquisas que estavam sendo produzidas estavam pensando as mulheres. Representação das mulheres nos impressos, vida de mulheres, por exemplo, sambistas no Rio de Janeiro, mulheres fotojornalistas, mulheres indígenas, né? Mulheres que interpretaram o Brasil, intelectuais negras, por exemplo, que interpretaram o Brasil, como foi o caso do trabalho da Lélia Gonzalez, que a Adriana Barreto trouxe para a gente. Enfim, uma série de alunas minhas, inclusive, estavam produzindo trabalhos, né, sobre as mulheres periféricas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na Vila Autódromo, a questão toda dos grandes eventos e dos impactos no cotidiano dessas mulheres. Algumas estavam pensando, por exemplo, a questão, como eu já falei, do samba, da mulher sambista. Então temos um trabalho bacanérrimo sobre a Dorina, né, que é uma sambista de mão cheia, que conta a história do samba do Rio de Janeiro em uma determinada época, né, e por aí foi. Então, quando eu vi que estava tendo várias pessoas pensando a mulher, eu falei, olha, e nós vivendo esse momento terrível da pandemia, né, em que a gente sabe quem que está morrendo mais de Covid nesse país, que está, inclusive, no mundo, né, não só vítima do vírus, mas também de vítimas de outros vírus, da violência, por exemplo, né, que a gente sabe que está acontecendo nos lares, né, o aumento de feminicídio, enfim, toda essa violência que a gente viu, que quem é a grande vítima é a mulher. Né? Ainda é a mulher. Então, a gente pensou em organizar esse livro numa tentativa que, como eu até falei na introdução do livro, de organizar o pessimismo e trazer, né, essas imagens, essas mulheres, essas histórias dessas mulheres, que pudessem também nos atravessar e nos fazer agir face a esses acontecimentos contemporâneos. Né? Então, o intuito também era uma ideia porque tem uma autora, né, uma historiadora que a gente trabalha muito, que é a Michelle Perrault, que uma vez ela escreveu um texto que ela falava que as mulheres, naquela época que ela estava escrevendo, na história, as mulheres ainda eram como sombras tênues. E aí, pensando essa questão da imagem da mulher hoje, da necessidade da gente continuar a nossa luta, vamos dizer assim, por direitos e igualdade, etc., aí eu pensei, são mulheres vagalumes que estão aqui, né, para pensar um pouco nessa questão da sombra e da luz. Né? Então, o que a gente quis fazer aqui
foi um pouco isso, né? Mostrar essas mulheres vagalumes, trazê-las à luz, mesmo que depois elas apaguem e acendam novamente em outros lugares, né? Então, acender as luzes, por isso, nos arquivos do tempo, porque o trabalho do historiador é muito um trabalho de olhar para trás, né? Olhar para essa história e ver o que essa história pode nos ensinar para a gente poder caminhar, né? Então, são corpos, são vozes múltiplas, né? Eu vou daqui a pouco passar a palavra para o Maurício vai falar sobre as mulheres indígenas que ele trabalhou através de imagens, né, de fotografias na Amazônia. Enfim, a gente vai ver que tem várias mulheres que estão brilhando, mesmo que sejam, às vezes, por poucos momentos. Então, é um pouco isso, né? É mostrar. Esse livro é uma tentativa também de trazer o trabalho universitário para além dos muros da universidade, né? Divulgando esse conhecimento que a gente está trabalhando e, às vezes, apresentando mulheres que são mulheres que estão ainda, né, no escuro, digamos assim, e trazendo justamente a luz, né, para que elas brilhem. Então, acho que basicamente a ideia é essa. Eu convido vocês a comprarem o livro, a ler o livro. A editora Telha fez um trabalho belíssimo, né, de editoração e produção, né? E aqui a gente inicia, né, um grande debate, né, dentro do grupo de pesquisa sobre justamente qual que é o nosso papel no sentido desse debate sobre os femininos, né, sobre os recortes aí do feminino.